E aí, vamos para mais um cafezinho? Vamos falar de DDD, vamos falar de entrevista, vamos falar de mercado de trabalho, vamos lá, vamos conversar sobre essas coisas? Oi, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Osório, esse é o canal Computação Crítica e eu falo sobre computação, TI, programação, quase todo dia aqui, nesse cafezinho aqui, que são vídeos sem roteiros onde eu falo do que eu bem entender, né? E hoje eu vou responder, né, como quase toda sexta-feira eu tô fazendo, as perguntas de vocês aí que vocês me mandam, né? E o Rodrigo Conceição, né, mandou aqui: fala sobre a importância do DDD no mercado de trabalho. DDD, né? No mercado de trabalho. Motivo: não vejo ninguém pedir esse requisito. Sei que não é necessário para todos os casos. Então vamos lá. Vocês devem estar se perguntando assim, cara, você fala muito de DDD, né? Que merda de DDD é essa? Por que você fala tanto de DDD e isso não é pedido? Cara, aí a pergunta não tem que vir pra mim, né? Tem que vir para as pessoas que pedem, porque assim, se eu fosse fazer um skill ali de um desenvolvedor sênior, eu botaria esse conceito ali dentro, o conceito de design de software, né? Porque assim, vamos tentar entender aqui o que está acontecendo. O que está acontecendo é que muitas vezes alguns conceitos, né, se popularizam em detrimento de outros, né? Vamos pensar aqui, por exemplo, quando a gente vai falar de software legal, software bem elaborado, software pensado, a gente usa um termo que é um termo muito específico, que é o do Clean Code, que é um termo que eu acho muito ruim, porque é muito específico. É a visão de uma pessoa sobre um assunto. Esse termo clean, né? Clean alguma coisa, ele é uma marca registrada de uma empresa, chama Clean Coders, que tem um dono, que eu chamo ele, que é um tal de Robert C. Martin, que é um cara que vive nos Estados Unidos, que ele nem gosta de brasileiro, vive xingando tudo. É uma pessoa que, sei lá, não tem minha simpatia. E ele tenta usar tenta trazer uma proximidade usando, se autodenominando Uncle. Não é meu tio, cara, não tenho intimidade com essa pessoa, né? Mas é reduzido, cara. É a visão de uma pessoa. Que existia uma visão muito maior. Existe uma visão muito maior, né? Eu trago às vezes o DDD, eu trago às vezes a Philosophy of Software Design, que dá uns insights muito. Não é uma visão elaborada, aliás, é uma filosofia. Ele tenta trazer uma forma de filosofia em cima disso, né? Mas tem outras visões, né? E tem outras visões também, por exemplo, se fala muito de arquitetura hexagonal, tipo, eu me pergunto assim, e aí, pra quem não viu a minha playlist sobre arquitetura, assiste a minha playlist de arquitetura, porque muito do que eu falo aqui é baseado no que tem lá, né? Quando eu vou escolher uma visão dessas, eu tenho que olhar sempre quais são os ganhos e o que aquilo vai me trazer. Então, por exemplo, quando eu falo de arquitetura hexagonal, né, que é uma coisa que pede sempre em entrevista, né? Arquitetura hexagonal, tipo, qual que é o ganho e qual que é a utilidade, né? E quando deve ser aplicado. E aí, se eu for na literatura de arquitetura hexagonal, que é uma coisa que pouca gente faz, eu sempre falo isso, né? O que eu tô trazendo aqui, o nome desse meu canal já diz tudo, né? Eu boto assim, computação crítica, né? Por que eu boto computação crítica? Porque eu quero te dar elementos de discussão sobre os temas do dia a dia. Eu não quero que você chegue lá, eu não quero chegar pra você e dizer assim, olha, usa arquitetura hexagonal e arquitetura hexagonal isso. Eu não quero fazer nunca isso. Eu quero dizer assim, olha, quem propôs a arquitetura hexagonal, por que a arquitetura hexagonal era uma boa ideia quando ele surgiu, aí fazer a pergunta e levantar e você responde. A arquitetura hexagonal é boa hoje ou não é boa hoje? E quem vai responder é você. Tipo, assim, eu digo a minha visão não é boa hoje. Quer dizer, tem alguns motivos para ser boas, né? E aí, na maioria dos casos, o framework que a gente tem hoje, né, ele cobre isso, né? Então, o que acontece aqui, né? E aí vamos voltar ao DDD. Por que a DDD não tem importância no mercado? Não tem importância. Já digo aqui a resposta. Ninguém se importa com o DDD, apesar dele ser importante. Isso é muito interessante. E o problema tá assim na falta de visão das gestões, né? Assim, cara, olha para uma empresa de software. Olha quem cresce. E isso eu me lembro de alguns amigos falando assim: eu não gosto de programar, eu quero ser gerente, eu quero. Então, assim, a pessoa que vai pra gerência é uma pessoa que não gosta daquela área. E aí, como é que você vai gerenciar aquilo que você não gosta? Como é que você vai, tipo, aí você vai se focar numa área e vai negligenciar a outra, sendo que você tem que gerir a outra. Como é que você vai saber quem escolher, quem selecionar, né? Por que o DDD, então, não é importante no mercado de trabalho? Porque a gestão não dá importância, porque a gestão é inexperiente naquilo que ela gere.
Se a gestão fosse feita por programadores altamente experientes, altamente qualificados, e algumas são, tá, galera? Não venha dizer aqui que eu tô dizendo que todo gestor é um bosta, e não. Só uns 97,5%. Não, brincadeira. Brincadeira, não. Brincadeira, né? Eu tô brincando. Tá, pessoal. Tem alguns que são, assim, tipo, a gestão muitas vezes são de pessoas que nunca foram experienciadas em desenvolvimento de software, nunca tiveram a experiência com longuíssimo. Às vezes tiveram, mas foi uma experiência curta, foi uma experiência já pensando ali em ser gestor, né? Ou nunca tiveram experiência com DDD, né? Mas assim, DDD pra mim é uma das pedras fundamentais do desenvolvimento de software, né? E aí não vai só do livro DDD. Se você pegar a literatura antes do livro DDD, já se falava de design por domínio. O que o livro DDD joga ali, né? Alguns padrões que são muito importantes, dentre eles a linguagem universal, né, a linguagem ubíqua, né, que é aquela linguagem que permeia todo o desenvolvimento, né, o repositório, o tipo de objeto que você tem dentro de uma modelagem de orientação a objeto. Inclusive, o DDD ele é muito ligado à orientação a objeto. Se você faz outros tipos de desenvolvimento, como funcional, já não se aplica tanto, né? Então, assim, ele é tipado, ele é nichado, né? Porém, ele não é visto como importante. Por quê? Porque as pessoas preferem os nomes da moda. O DDD se foi o nome da moda há muito tempo, né? Ah, mas tem gente que aí que segue, tem comunidade DDD. Sim, tem comunidade DDD. Por quê? O DDD, ele se tornou uma ideia que ela transpassa todo o desenvolvimento, assim. Então ela continua importante em algumas áreas, né? Ela é importante em algumas áreas. Se você pegar ali a comunidade DDD, isso eu falei ontem, né? Quando eu indiquei alguns livros, por exemplo. Esse aqui, ó. Acho que foi ontem que eu indiquei, nem lembro, né? O Storytelling de Domínio. Isso aqui é um livro de extração de requisito. Isso aqui é um livro de DDD. Por quê? Porque eu estou modelando o domínio, né? Só que, assim, o importante é não só extrair o domínio e modelar os requisitos. É extrair o domínio, modelar os requisitos e escrever eles em código. E aí eu dou uma dica, né? Por que o domínio tem que estar registrado em código? Por que o código tem que refletir um domínio de uma forma interessante? Porque se ele não refletir o domínio, a chance de a gente ter bugs, a gente ter má compreensão do lado do desenvolvedor é altíssima. Né? Eu já falei de várias vezes aqui de casos de uso que eu tô lá, tô tentando entender o que tem no código, elaboro uma abstração ali na minha cabeça para tentar entender, chego pro arquiteto, bato com ele, ó, tipo, é isso aqui que existe? Ele é. Aí falou, bem lembrado, isso aí são estratégias mesmo, eu devia ter pensado, eu devia ter pensado nisso quando eu tava modelando as coisas. Então vamos pensar em estratégias de flush, né? Que era o caso mais específico, né? Que era um monte de if else que eu não conseguia entender. Por quê? Porque o código, né, ele era alguma coisa sem abstração. Então era um código ruim. Sim, eu achava um código ruim, né? Porém, se eu fosse elaborar esse código de acordo com algumas arquiteturas que propõem isso aí, tipo Clean Architecture, Clean Code, hexagonal, tudo, era um código bom. Muitas das vezes que eu falo, o código é ruim aqui, o código ele é bom de acordo com alguns padrões. Por exemplo, eu vejo, e eu já digo uma coisa, esse menosprezo com o DDD não é só no Brasil, tá, galera? É fora do Brasil, principalmente em outros países aí. O brasileiro, e aí eu digo outra coisa, o brasileiro ele tem muito mais uma necessidade de tentar escrever bom código, aliás, por uma questão nossa de querer ser bom, a gente acha que a gente é muito vira-lata, né? E aí isso bota a gente numa busca de excelência absurda, né? Se você se comparar, tanto que quando o brasileiro vai para fora, ele sai por cima dos outros, porque ele não tem aquela autoestima super libada lá, que o cara se acha o rei da cocada preta, sendo que é medíocre, né? E o brasileiro não, ele se acha medíocre, ele quer sobressair porque ele foi dito pra ele que ele é um boss a vida toda, né? A gente tem isso, né? Infelizmente, assim, dizem pra gente que a gente é um boss a vida toda, então a gente tenta ser isso, né? Mas voltando aqui, né? Então, tentando responder aqui a pergunta, né? O DDD, sim, ele é menosprezado nas entrevistas de emprego. Sim, ninguém vai te perguntar. Já te digo, ninguém vai te perguntar. Mas aí tá a questão, eu não tô aqui pra te preparar pra entrevista de emprego. Eu não tô aqui, cara, eu não tô preocupado em entrevista de emprego. Eu sei que muitas das pessoas chegam aqui tentando se dar bem em entrevista de emprego. Beleza.
tipo, beleza, assim, às vezes eu dou algumas dicas, mas assim, não é o propósito do meu canal. O propósito do meu canal é te dar bom repertório para entender conceitos, questionar conceitos e argumentar sobre conceitos. Eu quero que você seja crítico nesses temas aí da nossa área. Por isso que eu faço cafezinhos, por isso que eu trago esses conceitos, por isso que eu vou à fonte, né? Eu sempre vou à fonte. Eu tô preparando um texto sobre RPC, né? E eu tô indo à fonte original, porque eu quero entender, tipo, cara, por que RPC existe? Né? Tá, esse argumento inicial, ele ainda transparece hoje? Se eu for pegar um software hoje, tentar escolher, olha, eu quero uma API REST ou um Remote Procedure Call, o que eu vou escolher ali, um gRPC da vida? Por que eu escolheria um, por que eu escolheria outro? Eu acho essa argumentação, né, essa forma de pensar, muito mais interessante do que eu te apresentar 10 maneiras de se usar. E sem menosprezar da galera, tá, né? Eu tô menosprezando como eu faria comigo mesmo, né? 10 maneiras de se usar gRPC que vai salvar a sua vida. Tipo, cara, eu olho aqui desse, eu digo, foda-se total quando eu olho isso aí. Tipo, porque isso aí não vai te ajudar em nada. Não vai te ajudar em nada. E já te digo, isso não te ajuda em nada, né? Mas voltando aqui ao mercado, né? O mercado também não dá mínimo pra isso, né? O mercado quer nomes da moda. Se o nome tá na moda, o mercado vai botar ali, né? E aí bota mensageria sem saber. Eu já fiz entrevistas, tipo, de especialista Kafka, onde a pessoa não fez uma pergunta sincera. Uma pergunta sincera não, tipo, as perguntas foram sinceras, mas uma pergunta decente. Uma pergunta decente, tipo, as únicas entrevistas que eu passei, né, as pessoas fizeram entrevista decente, né? Quer dizer, a única entrevista que eu aceitei, né? Nas minhas empresas, né? Então eu lembro que na penúltima fizeram uma pergunta só sobre mensageria e acabou ali, eu achei assim, acabou ali, né? Pô, agora começou, né? Que a pergunta foi para me diferenciar PubSub PubSub ainda usou outros nomes, né? E aí eu falei assim, não, isso é PubSub, isso é ponto a ponto, né? Fila e PubSub, eu diferenciei, né? E foi a única pergunta que fizeram. O cara pegou assim, pô, esse cara manjo. Cara, eu respondi a pergunta e você tacou assim, pô, esse cara manja mais do que eu, né? E muitas vezes também tem que entender uma outra coisa, né? E eu vou dar uma experiência minha, né? Uma vez eu fiz uma entrevista, né? Que era para uma vaga de arquitetura, né? E era um arquiteto Java, né? Assim, você vai ter que ser um arquiteto Java. O cara perguntou assim, ó, eu quero alguém muito foda em Java. O cara do RH chegou pra mim e falou assim, ó, eu quero alguém muito foda arquiteto de Java. O cara conversou comigo, confiou em mim, entendeu que eu era uma pessoa que entendia Java, né? Compreendia Java. Aí eu cheguei na entrevista, né? Só que o que o cara queria, na verdade, né? E aí o gestor errou, né? O gestor não entendeu que Spring não é Java. Spring é um contexto de Java, né? O arquiteto que ele tinha é um arquiteto Spring. O cara manjava de Spring. O cara não gostava de Java, pelo visto, né? E foi uma entrevista... Porque, cara, a entrevista tem muito jogo de ego, né? Muito jogo de ego. Assim, já te digo, assim, você chegar em entrevista, vai pelo jogo de ego. Tenta entender o jogo de ego. Tenta entender que a pessoa... Tenta alimentar o ego da pessoa. Que tudo que ela quer é que o ego deve ser alimentado. Se eu quero... assim, você tem que saber, se a pessoa quer entender mais daquilo que ela tá te perguntando, ela só quer saber se você concorda com os conceitos dela, né? Então, assim, se a pessoa perguntou ali, então você gosta de Clean Architecture? Sim, eu amo Clean Architecture. Nossa, eu tenho tatuado aqui no meu braço, ó, Clean Architecture, né? Clean Code, olha a foto do Uncle Bob aqui, tipo, você pode fazer isso. Tô brincando, tá, galera? Eu não faço isso não, né? Porque talvez é isso que a pessoa quer, né? Tipo, se a pessoa fizer uma pergunta, tipo, cara, o que você acha de Clean Architecture? Mais aberto, assim, né? Eu já vi alguém perguntando assim, que você responderia se você dissesse que nós só usamos a arquitetura hexagonal? Eu falei assim, olha, eu responderia que vocês são toscos, né? Tipo, isso foi no Twitter, no antigo Twitter, né? A pessoa perguntou, aí assim, eu passaria na entrevista, o cara falou assim, talvez. Talvez, né? Mas assim, isso daria um jogo de ego, né? Mas voltando aqui à entrevista lá do Spring e do Java, né? Foi engraçado, né? Porque a pessoa falou assim, não, eu falei assim, ó, faz o seguinte, cara, eu sei que você quer alguém Spring, mas eu te provo que eu entendo muito bem Java e assim, sem entender Spring, em pouco mais de uma semana eu vou estar manjando muito porque eu entendo Java. Eu manjo de Java. Eu manjo de muita coisa sobre Java, né? Eu tenho Java efetivo debaixo do braço, né? Mas aí a pessoa... Tá bom, então eu vou fazer umas perguntas aqui. A primeira pergunta dele foi engraçadíssima, né? Me fala sobre Spring e JDBC. Eu falei, olha, JDBC é uma biblioteca do Java. Aí o cara, não, JDBC não é a biblioteca do Java. JDBC é a biblioteca do Spring.
JDBC é uma biblioteca. Aí eu falei assim, JDBC é uma biblioteca do Java. A pessoa, assim, começou a ser grossa, né? Aí o CTO parou assim, cara, vamos parar a entrevista aqui, acho que já deu, a gente já viu o que tá acontecendo. Aí o cara dispensou, o arquiteto foi embora, não falou bosta nenhuma, saiu, né? E depois o CTO veio pedir desculpa pra mim, falou assim, bicho, na hora que você tava falando, eu procurei na Wikipedia, você tava certo. Eu acho que eu tenho. Aí o CTO falou assim: eu acho que eu tenho um problema muito sério na minha mão, que você me mostrou isso, muito obrigado, né? Aí eu falei, beleza, bicho, te vira aí. Eu falei assim, eu não quero essa vaga. Se você quiser substituir ele, eu substituo. Eu substituo, mas eu não quero essa vaga, né? Essa vaga que tem hoje aí ter um arquiteto líder ali que fala bosta, não aceita e fica brigando com os outros, bicho, eu não quero. Eu só falei eu só falei a verdade que tá na Wikipedia, tá na história, né? Aliás, começa assim, o JDBC é de 99, por aí o Spring vai lá pra 2000 bolinha, né? Então você tem um gap aí de alguns anos entre um e outro, e o Spring JDBC muito mais antigo, né? Muito mais recente, né? Mas voltando aqui, né? Voltando aqui porque aí tô divagando demais, né? Então, vamos fazer um resumão aqui, né? Resumão assim, DDD é importante? Sim. Agora, por que ele não é cobrado? Porque, cara, as entrevistas são toscas. As entrevistas elas são feitas por gestores que muitas vezes eles não foram pessoas especialistas na área, eles não foram ali experienciados na área. Eu conheço pessoas que se tornaram gestores com menos de 4, 5 anos de mercado e assim... tanto que eu já falo aqui, uma vez que eu fui num evento aqui no interior, onde tinha uma pessoa dando uma palestra como eu me tornei gestor em 2 anos. Ali que eu vi que foi um show de viés de sobrevivência e que a pessoa nem se tocava disso. A pessoa nem tinha ideia disso. Então, assim, muitos dos gestores, né, e eu não tô generalizando, né, eu tô dizendo que existem muitos gestores que eles não são vivenciados na área, né. Eu conheço empresa que só contrata gestor que ele não é da área. Eu conheço empresa que faz isso. É só gente formada em administração, é só gente formada em uma faculdade específica de ADM, que nem ela é reconhecida, né? Só reconhecida por ter gente rica, né? Eu conheço empresa que faz isso, né? Cara, então assim, não é padrão, né? Não é padrão. Então, entrevista de emprego não reflete o que é bom para a área. Então, assim, DDD é um ponto fundamental? É um ponto fundamental. É uma coisa que vai te ajudar muito, muito, muito. Mais do Clean Code, mais do que Clean Arc, mais do que Hexagonal, mais do que qualquer outra coisa. Vai te ajudar muito mais. Entendeu? Então já recomendo aqui, dá o like, compartilha, curte o meu canal, vê a minha playlist DDD. Aí você vai entender por que aquilo ali é importante para escrever código. E assim, isso tem uma importância administrativa também, porque eu tava folheando aquele livro Refatoração do Martin Fowler. Tô tentando ler, pensando em fazer uns vídeos sobre o assunto, né? Mas eu tô sem tempo mesmo, tá, galera? Desculpa mesmo, né? E eu tava vendo que o segundo capítulo ele vai explicar por que a refatoração é interessante, né? E ela reduz bugs. Que é uma coisa que eu sempre falo, assim, um código complexo, um código que não tem ligação com um negócio, ele é um código que apresenta bug. Ele é um código que precisa, porque assim, a pessoa, eu vou te dizer pra pessoa, olha, me altera tal coisa, me insere tal coisa naquele código, a pessoa vai ler assim, eu não tô conseguindo ver as coisas nesse código, ela vai alterar ali. Então, se ela não souber, tipo, algumas regras de negócio que deveriam estar ditas no código, ou não souber que tal trecho é associado a tal regra de negócio, o que o DDD propõe o quê? Que você elabore uma linguagem universal, que você converse sobre essa linguagem universal e que você codifique essa linguagem universal no código. E isso aí vai transpassar em tudo, em tudo. Eu gosto de design patterns. Design patterns está incluído nisso. Aliás, ele fala isso no segundo e terceiro capítulo. Ele fala que o quê? O código, ele tem uma linguagem que ele é uma mistura da linguagem de domínio com os padrões de projetos de software. Porque os padrões de projetos eles são de software. Eles são feitos para resolver problemas de software. Eles não são feitos para resolver problemas de negócio, entendeu? E aí você mistura tudo e cria uma linguagem. Então eu posso falar ali de um factoring de alguma coisa. Eu posso falar de uma máquina de estado de uma outra coisa. Eu posso falar de um monte de coisa. Eu posso criar. Software é criar. E aí tá o grande pepino. O grande pepino é que as pessoas querem o quê? Querem fórmulas prontas. E isso não existe. Isso não existe. Fórmulas prontas não existem. Se alguém quer te vender fórmula pronta, cai fora, brother. Cai fora, amigo.
amiga. Cai fora. Porque, assim, se alguém quer te vender fórmula pronta, cara, isso aqui é engenharia de software, isso aqui é programação. Fórmula pronta existe para algumas outras áreas aí que são até interessantes, mas assim, fórmula pronta para software é muito difícil, galera. Eu sei que a gestão quer uma fórmula pronta, eu sei que a gestão quer uma fórmula barata de fazer software, que quer ali botar um prompt na IA e pá, e já sai todo o software. Eu sei que eles querem isso. Mas eu já digo aí, toda vez que eu falo de IA, eu falo isso, tipo, é uma luta perdida. É uma luta perdida, né? E assim, vão ter que lidar com engenheiros de software que vão querer crescer na carreira, né? Eu enfrento muito isso, né? Porque eu já cresci bastante na carreira e eu vejo que, assim, a gestão, ela tá cada vez mais pedindo engenheiros de software que recebam menos, né? Assim, se eu pegar as oportunidades que surgiam 10 anos atrás para mim, as oportunidades que surgem hoje, o salário de 10 anos atrás era maior, contando com a inflação. Né? E eles querem cada vez mais precarizar o desenvolvedor, né? E bichos, a dica que eu digo é assim, vamos enfrentar pelos próximos anos uma grave crise de software. Uma grave crise. Anota aí. Nós vamos enfrentar nos próximos anos uma grave crise. Já estamos enfrentando. Já estão. É que não se fala. Já estamos enfrentando uma grave crise de software. Onde problemas estão ficando cada vez mais comum porque a atenção ao desenvolvimento não está sendo bem feita. A gente não está atento ao desenvolvimento. A gente está pegando profissionais cada vez menos capacitados, esquecendo de treinar seniors. Então a gente quer que um sênior mais barato. O que é um sênior mais barato? Uma pessoa que não foi experienciada. Né? Uma pessoa que não está ali no mercado há 20, 30 anos, que não está ali... sênior de 30 anos. Sim, sênior de 30 anos. Eu lembro que a primeira vez que eu fui tentar vaga na gringa, eu tentei algumas vezes, depois desisti, né? Eu era sênior já tinha 10 anos de mercado, né? E eu tentei. Isso há muito tempo atrás, né? Apanhei. Alguém falou assim, bicho, sênior, a vaga que você está tentando de sênior, ela requer no mínimo 20 anos de desenvolvimento. Requer no mínimo 20 anos de experiência, né? E você está tentando com 10, está tentando com metade do tempo. Então ali, tendo um mid-level, né? Vai no mid-level, né? Você não é um júnior, vai no mid-level. Mid-level, isso naquela época, né? Hoje talvez tenha mudado, né? Estou falando de 10, 12 anos atrás, quase, né? Então é diferente, o mercado muda bastante, né? Então é isso, galera. Eu falei um monte de coisa aqui, falei sobre o mercado de trabalho em geral, falei assim, o mercado de trabalho ele tem umas peculiaridades, assim, entrevista de emprego. Pior que eu dou essa dica, né? Você quer se preparar para entrevista de emprego, você olha a entrevista de emprego. E aí você sabe as letrinhas de lá, sabe o senso comum, sabe responder as perguntas, mas você quer desenvolver software bom, esquece a entrevista de emprego. Entrevista de emprego é a pior coisa, eu odeio entrevista de emprego. Cara, por mim eu não fazia entrevista de emprego. Tanto que uma das teorias minhas que eu elaboro, assim, que eu comecei a publicar na internet, comecei a fazer canal, porque assim, eu quero que as pessoas me falem assim, pô, cara, o Vitor é foda, eu queria ir na minha empresa, né? Eu tenho emprego hoje, tá, galera? Se você quiser ir na minha empresa, paga bem, né? Pagando bem aí, né, a gente conversa, né? Mas é isso aí, galera. Foi isso aí, galera. Sem contar as piadas. Hoje é sexta-feira, então assim, aproveite o seu final de semana, tome o seu cafezinho, tome o seu berimbau aí, e curte com a sua família, velho. Curte com a sua família, curte com seus amigos aí. Curte com quem você gosta, né? Porque fim de semana, cara, é hora de desestressar, de relaxar. Não pense... Eu tava vendo uma tirinha da Laerte hoje, maravilhosa, né? Tinha um monte de gente, pessoa deitada na praia, assim, aí começa a surgir um balãozinho, aí chega um apito, e aí alguém assim, para de pensar no trabalho! Para de pensar no trabalho! Eu achei genial, eu falei assim, pô, cara, eu tenho vontade de mandar isso pra minha esposa, né? Mas é isso aí, pessoal, muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, eu espero ter te ajudado alguma coisa. Então, se você gostou, se você não gostou, se você teve algumas ideias, se você teve mais perguntas, manda aqui pra gente, porque a gente tenta responder. E desculpa as piadas aí que eu fiz, né? Eu sei que pode ter chocado alguém, eu sei que se você é gestor aí, desculpa a maneira como eu falei, mas assim... Cara, a sua classe é meio ruim, né, pô? Gestor acha que pode matar o desenvolvedor aí, que tá tudo bem, que eu vou botar uma IA aqui pra substituir um cara de 30 anos de experiência. Manda ali programar em Kafka Stream pra você ver, manda pra você ver, Eu tenho IA, eu uso IA, mas Kafka Streams é uma negação. Mas isso aí. Valeu, pessoal, muito obrigado, boa tarde.